Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Caio Veríssimo e a partir de agora você acompanha comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que, em comparação com os homens, as mulheres têm menos tempo para se exercitar. Vamos conhecer as causas. As academias e centros de treinamento estão sendo cada vez menos frequentadas por mulheres. Pelo menos é o que diz os dados de uma pesquisa da ASICS, empresa do segmento esportivo. E dentre alguns motivos, o principal deles é a falta de tempo. Entre trabalhar, cuidar do seu lar, dos filhos e rotinas domésticas, o estudo apontou que as mulheres acabam deixando o cuidado com sua própria saúde em um último caso. Para aquelas que ainda assim encontram brechas na agenda apertada para se exercitar, o preço do suor de um treino pode custar seu tempo de sono e descanso, já que dificilmente a rotina do lar oferece pausas. Além dessa falta de tempo, a pesquisa apontou alguns outros motivos pelos quais as mulheres têm feito menos atividades físicas. O assédio que sofrem nas academias, a falta de prazer em treinar, além da preocupação com as obrigações secundárias. E um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a inteligência artificial aumentou em 29% a geração de empregos diretos e indiretos no Brasil nos últimos 12 meses. Foram abertos mais de 389 mil vagas no mercado. No ano de 2023, o setor criou 302 mil vagas. Esse crescimento reflete a crescente demanda por conteúdo digital e a diversificação das formas de monetização disponíveis para os criadores. A pesquisa destaca a importância do setor na economia brasileira, evidenciando como a digitalização e as redes sociais têm impulsionado novas oportunidades de trabalho. Além disso, o estudo sugere que essa tendência deve continuar, à medida que mais pessoas buscam se inserir nesse mercado em expansão. Esses dados ressaltam a relevância da Creator Economy como um motor de emprego e inovação, mostrando que o Brasil está se adaptando às novas dinâmicas do mercado de trabalho digital. O estudo revela também que o Brasil é um dos países com maior número de criadores e influenciadores digitais, aproximadamente 20 milhões, de acordo com dados da FactWorks for Meta, presentes no relatório de macrotendências da Creator Economy da YouPix. Foi tentando entender e mensurar essa área, que afeta consumidores e produtores de conteúdo todos os dias, que a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas realizou o estudo Impacto Socioeconômico dos Negócios Digitais da Creator Economy no Brasil, em parceria com a plataforma Hotmart. Segundo os pesquisadores da FGGV, a expectativa é de que o mercado em torno desses atores cresça muito mais nos próximos anos. E os gastos de brasileiros no exterior aumentaram. O resultado do último mês é o maior do período nos últimos 5 anos. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram o equivalente a 7 bilhões e 700 milhões de reais em outubro, um leve aumento em relação a setembro. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram 8 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou leve alta. Os brasileiros gastaram o equivalente a 7 bilhões 690 milhões de reais em outubro do ano passado. Já durante os anos de pandemia, os gastos de turistas foram bem menores. O saldo das viagens, que é a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil, ficou negativo em 4 bilhões e 200 milhões em outubro, enquanto os estrangeiros desembolsaram, no mês, 3 bilhões e 400 milhões de reais em solo nacional. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que homens e mulheres negros vivem entre 4 e 6 anos a menos do que pessoas brancas no Brasil.
Segundo o estudo, na raiz da diferença estão a pobreza e a violência. A pobreza, principal fator, submete os mais pobres a doenças relacionadas à má alimentação, falta de saneamento e, sobretudo, a violência em favelas e agrupamentos urbanos precários. Na pesquisa, pretos e pardos foram agrupados em negros, que compõem, segundo o censo 2022, 55% dos brasileiros. Foram consideradas as expectativas ao nascer em 2 décadas, 2000 a 2009 e 2010 a 2019. A má qualidade dos dados de óbitos anteriores. A 2000 impossibilitou estimativas para a década de 1990. O diferencial na expectativa de vida em relação às pessoas brancas é maior entre os homens negros e chegou a 5,9 anos a menos na década 2010 a 2019. A principal contribuição para esta diferença é atribuída a causas externas, que correspondem a mais de 46% do diferencial. Entre os motivos, prepondera a violência, e o trabalho mostra que a mortalidade precoce entre negros ocorre especialmente entre dos 15 aos 34 anos, entre a juventude e o início da idade adulta. Os dados mostram que houve um avanço na mortalidade precoce de homens negros da década de 2000 a 2009, a de 2010 a 2019, o que sugere aumento da violência contra essa faixa da população entre os 2 períodos. No caso das mulheres, considerando o período 2010 a 2019, em que foi constatado que as negras vivem 4 anos a menos que as brancas. A principal contribuição para a diferença foram as chamadas demais causas, 39,6% do diferencial. Dentre elas, destacam-se doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tinha, em 2022, 16.400.000 de seus habitantes, 8% da população morando em 12.300 e 48 favelas e comunidades urbanas em 656 municípios. Em relação à violência, segundo a mais recente edição do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 49,2% dos homicídios registrados em 2022 no Brasil tiveram como vítimas pessoas de 15 a 29 anos. Foram 62 mortes violentas de jovens nessa faixa etária por dia, em média. Bom, e olha só, no aeroporto de Washington, capital dos Estados Unidos, foi criada uma vaga muito especial. O oficial da alfândega de agora passou a ser um cachorro. E olha só, com faro apurado, o cão não deixa passar nada contrabandeado durante seu expediente. Fred, um cão treinado em agricultura da Brigada Beagle, sentiu o cheiro de mercadorias proibidas e emitiu um sinal para seu parceiro. O animal foi encontrado nas ruas há alguns anos. Fred, agora, é um dos 6 cães da Brigada Beagle, de nariz afiado, que patrulha o aeroporto internacional Washington Dulles em busca de plantas e produtos de carne que os viajantes são proibidos de trazer para o país. A intenção de vasculhar as bagagens é impedir a entrada de micróbios vindo do exterior para prevenir doenças ou infestações por plantas. E à medida que a temporada de festas se aproxima, a Alfândega e Proteção de Fronteiras espera um aumento no número de viajantes que muitas vezes desconhecem as regras ou os riscos, transportando frutas e iguarias de viagens de turismo ou carnes, como de cobra ou camelo, que proporcionam sabores familiares de terras distantes. A Brigada Beagle é empregada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras em todo o país como guardiões no ponto de desembarque, para interromper o fluxo de bens que poderiam prejudicar plantas nativas e o gado e danificar os mercados agrícolas dos Estados Unidos. O cão está sendo treinado para aprender novos cheiros de plantas proibidas e proteínas. Ele fareja produtos típicos vindos da África e do Oriente Médio, rotas que coincidem com o seu turno de trabalho. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo um ótimo dia a você. Até mais.